Salve, amigo colecionador, bem-vindo mais uma vez ao canal Tubutio. Antes de falar sobre o assunto que eu escolhi falar nesse vídeo de hoje, eu quero só fazer um disclaimerzinho rapidinho, né? Porque no divertidíssimo último Ta Florida Connection, a edição número 15, caso você não tenha assistido, eu convido você a ir lá, a gente se diverte mesmo fazendo esse tipo de programa, mas eu acabei me enrolando um bocado ali a respeito das edições, na qual é baseada, né, essa nova linha Marvel Legends, que misturou ali Marvel vs Capcom, Marvel Super Heroes, com esses jogos de videogame que fizeram muito sucesso ali no início, na metade dos anos 90 e tá fazendo até hoje, né? Porque Marvel vs Capcom tem edições atuais aí nos últimos anos. Como eles pegaram a cada dupla, ela representa ali uma fase do jogo, eu acabei jogando tudo na mesma panela, me enrolei ali, botei a abertura do Marvel Super Heroes. Tem sim ali uma dupla ou outra que é desse título, acho que se não me engano é a Psylocke com o Thanos, mas na sequência tem Marvel vs Capcom 1, Marvel vs Capcom 2, X-Men Children of the Atom, X-Men vs Street Fighter, mas tá tudo bem, isso não vai mudar a vida de ninguém, né? Eu não cometi nenhum erro que possa colocar a vida de ninguém em risco, só quero deixar claro aqui porque uma vez que eu gosto muito de videogames, passei muitos anos da minha vida com uma loja de games, e isso meio que me coloca como obrigação ali, né, entender tudo e não errar nunca. Mas não, eu sou um cara que eu não faço mesmo muita pesquisa, eu confio muito na minha lembrança, mas óbvio que já não é de muito tempo que essa minha lembrança já me prega algumas peças. E com essa macarronada de jogos aí, eu acabei me confundindo um pouco e esqueci de mencionar que determinadas duplas, até mesmo quando eu me refiro à cor do Shuma Gorath, né, que nessa versão de Marvel vs Capcom 2 ele estava realmente verde, mas joguei ele ali na cor mais rosa na versão de Marvel Super Heroes. Mas beleza, tá tudo certo, vida que segue, ninguém vai deixar de comprar ou alterar o seu gosto pela linha por conta disso. A gente só fica naquela dúvida, né? Realmente, eu acho que a Hasbro só vai fazer a parte desses jogos que é referente aos personagens da Marvel, porque até onde eu sei ela não tem licença, né, para poder colocar a parte Capcom, né? Ou será que não? Será que tem alguma surpresa para vir aí? Beleza, então vamos começar agora com essa parte palpiteira do meu vídeo, como se o outro não tivesse sido, né? Mas é falar sobre essa ideia dessas coleções de Street Fighter, porque a Jada, desde que fez esse anúncio das figuras do Ultra Street Fighter 2 da Capcom, que é baseado no Street Fighter clássico, que passa a existir desde Street Fighter 2 World Warriors até Super Street Fighter 2 Turbo, e sempre com aquele monte de variações, 2.0, 1. Não sei o que, mas você tem os personagens mantendo o seu design clássico, com um acréscimo ali de 5 personagens, né, que são aqueles 4 New Challengers, mais o Akuma ali, e todos mantendo ainda o design clássico. Aí então a Capcom, né, sobre uma outra, né, direção ali, porque o seu principal fundador, acho que ele já tinha saído ali, posso também estar tirando isso, vocês sabem da onde, resolvem fazer a linha Street Fighter Alpha, que é com um apelo de design mais voltado para o anime. Os personagens lembram muito personagens de anime, traz uma concepção muito bacana, é uma inovação gráfica para os personagens, eleva o patamar gráfico deles, tiram ele daquela mesmice do World War, que estava ali desde 91 e ficou até 1993, 95, por aí. Tanto que eu acho que Street Fighter Alpha é de mais ou menos 1996 na sua primeira edição e vai até o Alpha 3, né? Então, quer dizer, é título pra caramba saindo. E outra coisa importante também falar é que Street Fighter Alpha, né, cronologicamente, ele se passa antes dos eventos, né, de Street Fighter 2 World Warrior. Ou seja, os personagens de Street Fighter World Warrior, que segue essa linhagem, eles são personagens mais maduros. É um Ryu de 34 anos, o Ken também. Todos os personagens são assim, acima dos 30. O que ocorre no Street Fighter Alpha, né? No Street Fighter Alpha, os personagens são mais jovens. O Ryu tem, sei lá, 21 anos, 18 anos, eu não vou recordar também, não importa. Mas é assim, são personagens mais jovens. E por isso que isso afeta muito no comportamento do personagem no jogo, né? O Ken de Street Fighter Alpha, ele tem o cabelo muito mais longo, tanto que ele chega a amarrar com uma fita. Vocês podem reparar também que o Ryu, em Street Fighter Alpha, a faixa dele é branca, ela não é vermelha como depois que acontece, porque teve uma animação de cinema que mostra durante uma
uma brincadeira lá, uma luta, um confronto entre o próprio Ryu e o Ken. O Ryu se machucou, fez um corte. O Ken pegou uma parte do kimono dele, fez a faixa para poder fazer uma atadura ali e ajudar o amigo e tal. Então ele passou a usar essa faixa vermelha direto em sequência. Então, quer dizer, é importante também entender isso para eu poder chegar onde eu quero chegar. Por que eu acho que a Jada pode se prejudicar um pouco em relação às figuras que estão sendo anunciadas pela Storm Collectibles nessa nova linha Storm Arena? Porque, inevitavelmente, muita gente vai ficar fazendo comparações entre as figuras como se elas pertencessem à mesma linha. Isso não acontece. Segundo os meus palpites vindos do além, eu acho que esse problema ele passa a acontecer justamente quando a Capcom deixa de assumir o design e o visual desses personagens clássicos e joga eles, anuncia eles. Muitos deles são aqueles chefes, né? Sagat, Vega, Bison e Balrog, já com um design renovado. Por exemplo, vamos no Sagat então. Vocês reparem que o Sagat, ele de World War em diante, ele é um personagem muito mais longilíneo. Ele é magro mesmo, ele tem uma característica, embora ele seja muito alto, parece um personagem com mais de 2 metros, ele é uma musculatura seca, mas ele não é essa brutalidade que ele acabou se tornando no design de Street Fighter Alpha. Mas a Capcom, ela meio que se enrolou ali. Tudo bem, isso não é demérito da empresa, eles querem melhorar, querem vender mais o produto, mas eles passam a vender a imagem do Sagat nos cartazes promocionais que anunciavam os jogos com essa visão definitiva do Sagat de Street Fighter Alpha. Eles meio que abandonaram aquele design dele magrelinho ali, comprido, e quiseram manter ele só grandão. E essa versão de Ultra Street Fighter, que é lançada para o Nintendo ali em 2021, ela redesenha todos os personagens com um tipo gráfico assim. Ele até tem pouca profundidade, né? Parece que os personagens são meio de papel, mas ele acaba trazendo para a maioria deles essa diferença de design. E o Sagat, ele tá exatamente nessa versão como ele é na versão de Street Fighter Alpha. Olha a confusão que isso pode dar. Já está sendo lançado aí, muita gente já está recebendo esse Sagat e até mesmo o Blanka, baseado em Ultra Street Fighter 2 Jada. E a Storm acabou de anunciar e mostrou ali, publicou imagens belíssimas do Sagat de Street Fighter Alpha 3. Cara, pra mim, o que está acontecendo aí? Eu acho que muita gente já deve ter cancelado, ou muitos vão cancelar as suas compras da versão da Jada. Não que ela seja ruim, não é. Tem vários reviews e gringos aí, os caras estão adorando a figura é realmente legal. Mas, cara, ela parece pertencer à mesma linha do Sagat de Street Fighter Alpha que a Storm está lançando, fazendo uso daquela metodologia de borracha e de articulações, trazendo um design muito mais arrojado, muito mais agressivo do Sagat, por uma diferença de preço que não é exatamente tão grande. Eu não sei como é que vai ficar isso na conversão em real, mas aqui para mim, por exemplo, o Sagat Jada, ele custa $34 e o Storm vai custar 37. Nem é uma diferença tão grande assim, e você vai acabar tendo uma figura que, quando for colocada em pé de comparação, óbvio que as pessoas que têm que escolher entre um e outro vai escolher o Sagat da Storm. Será que não? Muita gente vai estar fazendo a coleção da Jada com Ryu, Ken, clássico, a Chun-Li, mas o Sagat ali atrás vai ser o Sagat da Storm Arena. E aí? O meu Sagat e inclusive o meu Blanka, a Entertainment Earth, que é onde eu fiz a pré-venda, acabou de já jogar os dois pra mim. Então, era tudo lá pro final da última quinzena de junho e de repente falou, ó, já está indo. Ou seja, em poucos dias aí eu devo receber o meu Sagat e o meu Blanka. Não é estranho? Não parece que é tipo, cara, manda logo, senão esse cara vai acabar cancelando a compra aqui, como muitos já fizeram. Manda antes que eles cancelem. Sabe? É só um palpite. Não, será que se a Capcom, né, não tivesse feito ali a edição de Ultra Street Fighter mantendo o design original das figuras, apenas com um pouco mais de brilho, mais profundidade, mas mantendo o design original, a Jada não teria feito o Sagat como a gente conhecia naquela época, e isso tornaria ele uma figura totalmente diferente de Street Fighter Alpha. Você pode reparar que o próprio Guile mesmo, o Bison, eles são bonecos Jada ali, que embora estão simbolizando o Street Fighter clássico, eles estão muito mais próximo do design Alpha, porque a Capcom passa a anunciar justamente somente esse design. E eu acho que isso pode prejudicar em algum aspecto a venda dessas figuras. O Vega, o Sagat, o próprio Balrog, né? O Bison talvez não, porque o Bison já saiu, muita gente já comprou, então, né, pode ser que ele passe a não vender agora, porque algumas pessoas vão acabar esperando pelo Bison
Alpha, porque o Bison Alpha é que traz a capa. O Bison, o clássico, ele tem sim uma capa, mas ele já tira direto ali, ele arranca ela antes. Então, a gente nunca teve essa visão do Bison com capa. Esse Bison com capa, ele passa a ter na época do Alpha. E Ultra Street Fighter já trouxe ele com essa capa. Então isso pode gerar uma confusão. A gente vai ver inúmeros reviews aí de pessoas comparando, olha como o da Storm é melhor, nossa, vale muito mais a pena comprar o da Storm. Mas aí você tem que tentar balancear isso da seguinte forma, você está comparando aquele primeiro filme preto e branco do Super-Homem que saiu na década de 40 ou 50, não sei, com o filme do Super-Homem do Christopher Reeve da década de 70. Como é que você vai dizer que o design do Christopher Reeve é muito melhor? Ah, é muito legal, tinha cores, né? Cada coisa no seu lugar. Street Fighter clássico tem o seu lugar garantido, está sendo muito bem homenageado pela Jada, com figuras acessíveis à maioria das pessoas que podem comprar e gostam de Street Fighter clássico, e claro, aqueles que só acabaram jogando Street Fighter Alpha, não tiveram acesso a ele, para eles esse é o clássico. Então muita gente, talvez até mesmo da minha idade, não vai querer ter o clássico. E eu já vi gente dando relatos o contrário, né? Pessoas que não vão ter o Alpha porque não gostam do design e vão manter somente o clássico. Mas aí beleza, é de cada um. Eu sigo mantendo as duas coleções. Eu quero ter o clássico e quero ter o Alpha. Mas eu preciso reconhecer que, por se basear na versão do jogo do Nintendo e não no Street Fighter do clássico da maneira como ele é, você tem uma série de personagens que vão trazer um design que está atualizado e não exatamente como era na época. E isso vai sim, já pode estar gerando uma confusão em diversos colecionadores que estão vendo as fotos do Sagat Jada e do Sagat Storm, estão comparando. Poxa, cara, o do Storm é muito mais bem detalhado, é muito mais impactante, e preciso admitir que é mesmo. Você não está deixando as pessoas entenderem muito bem, né? A linguagem não está sendo muito bem falada. Se eu estou comprando Street Fighter clássico, talvez fosse mais importante, mais genuíno, que as figuras realmente trouxessem o design clássico, e não uma linguagem atualizada. O meu palpite é esse. Eu acho que de alguma forma esse lançamento Storm, por ter uma semelhança de linhas e os personagens vão se confundir entre eles, eu tenho esse palpite que pode prejudicar e muito as vendas da Jada. Não que eu esteja aqui preocupado com a empresa não, mas eu acho que muito colecionador vai acabar se equivocando, comprando um de outro e não comprando do outro e misturando ali sem necessidade as linhas. Mas enfim, né, eu acho que confusões ou não, mesmo assim, quem sai beneficiado nessa história é a gente, porque finalmente quem gosta muito de Street Fighter, gosta de colecionar bonequinhos, tá tendo uma oportunidade muito grande de poder ter essas figuras sem ter que tirar uma quantidade de dinheiro muito grande do bolso, porque até que existisse esse Jada e agora Storm Arena, comprar figuras de Street Fighter realmente significava um investimento de grana muito alto, né? Figuras, eu tava vendo aqui outro dia no site da BBTS, $98, $100 uma figura. Por muito tempo, eu abri mão de ter uma coleção dessa. E o que acabou abrindo essas portas foi a coleção da Jada, e agora, dando sequência, essa maravilhosa linha de Street Fighter Alpha 3 da Storm Collectibles, que é a linha Storm Arena. Bom, meus amigos, é isso. Esse foi um vídeo pretensioso onde eu tento explicar para vocês confusões que aparecem na minha cabeça, eu transformo elas em palpites e jogo aqui para vocês. Fiquem à vontade aí para falar o que vocês pensam no comentário, só realmente eu oriento a isso. Pensem antes de escrever, de opinar. Não sai jogando qualquer coisa, né? Aqui o que está se falando não é uma questão de opinião. Eu não estou interessado em saber o que é melhor, se é Storm ou se é Jada. A gente não está aqui para isso. É só um exercício de reflexão mesmo, né? A Jada acabou sendo incutida a erro, né? Ela foi guiada a erro por uma versão de Street Fighter que, embora homenageie o clássico, ela acabou fazendo uma releitura e no resultado dos brinquedos pode sim acabar prejudicando até a venda dos bonecos. Será mesmo que teve uma quantidade de gente que cancelou a versão do Sagat? Eu sou Marcelo Ormond, sempre compartilhando com vocês as bonequices que eu faço aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora. Forte abraço, até o próximo vídeo e tchau.